Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui dia 16 de março, ficamos sabendo hoje que a segunda fase do exame de ordem foi prorrogada para o dia 31 de maio. E aí aqui estamos no Legale hoje por conta de toda essa pandemia. Nós fizemos toda uma readequação das aulas presenciais e aí surgiu um tempinho aqui e eu quis aproveitar esse tempinho para a gente trocar uma ideia sobre uma prova de exame de ordem. Então, para a gente focar nessa segunda fase e deixar claro para você, aluno nosso do Legale, que conhece a gente está junto, mesmo nessa fase complexa aqui de coronavírus e tudo isso, mas para a gente trocar uma ideia sobre um dos exames de ordem, e aí a nossa intenção aqui hoje é tratar da prova completa. Então, eu separei aqui um exame, que é o exame número 20, que foi aplicado em setembro de 2016, e eu vou tratar com você desde a peça até as 4 questões, vamos comentar aí a prova completa, tá bom? Espero que te ajude, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que estão na segunda fase, que devem estar desesperados ou não com essa modificação de data. A gente sabe que ganhamos mais 8 semanas para quem já vem de preparação, especialmente você que já vem de repescagem, talvez seja muito tempo focado nisso, mas não tem jeito. É com dificuldade que a gente passa, se passou mais 2 meses para frente, mais 8 semanas, beleza, vamos para cima, o importante é conseguir e não pode perder o foco. Nós estamos aqui para te ajudar a não perder esse foco, beleza? Vamos lá então para a tela, olhar para a prova. Então essa peça que está na sua tela é a peça exatamente como ela foi redigida lá pelo examinador. Então mesmo sendo uma prova de 2016, eu quero que você, até coloquei em cima a data da prova, para você não se confundir e não pensar nada diferente. Vamos considerar a prova com a data da aplicação, que foi em setembro de 16. Mas a prova dizia assim, lá na peça prática profissional: em 1º de janeiro de 14, a União publicou lei ordinária instituindo contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. A alíquota da CID em questão as alíquotas da CID em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC, exportadora de café inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, a União ajuizou a execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido, atualmente em trâmite perante a primeira vara de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X. Diante desses fatos, apresente a medida judicial adequada para a impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo justificadamente todos os argumentos aplicáveis para a escolha da medida judicial adequada e considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução e que o executado foi intimado da penhora realizada há 15 dias. Pessoal, aqui, olhando para o problema, da forma como ele foi apresentado, vamos primeiro imaginar e pensar aí na peça prático-profissional. A peça aplicada aqui, aplicável aqui, não existe a menor dúvida. Não dá para ter dúvida quanto à peça aplicada por alguns elementos. O primeiro deles, o fato de que o examinador deixa claro que houve uma penhora realizada há 15 dias, né? Houve intimação da penhora há 15 dias, e ainda diz que a peça a ser aplicada, a defesa a ser apresentada, deve ser feita, deve ter como garantia, como condição de aplicabilidade, né, a garantia do juízo. Muito bem, a partir do momento em que a gente enxerga essas duas possibilidades, essas duas prerrogativas que a peça colocou, ela deu de bandeja para a gente, dizendo que ela queria que nós fizéssemos aqui os embargos à execução fiscal. Você sabe que o artigo 16 da Lei 6.830 coloca como requisito para embargos, para oposição de embargos, a garantia do juízo e que se faça isso em 30 dias. Nesse caso, a penhora aconteceu há 15 dias, né? A intimação da penhora se deu há 15 dias, no caso aqui da apresentada pela prova, e não cabia outra medida que não a medida dos embargos à execução fiscal. Vale destacar um outro ponto aqui, que nesse problema a prova deixou claro que a ação tramitava perante a primeira vara de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X.
Ou seja, a nossa prova já dizia aqui que o endereçamento da nossa peça prático-profissional, lá o endereçamento da ação, deveria ser ao juízo da primeira vara de execução fiscal do Estado X. Por quê? Você sabe que os embargos devem ser opostos de uma forma suplementar, ou seja, eu penso nos embargos como sendo distribuídos por dependência a uma execução fiscal. Você sabe que os embargos são aquela ação que a execução é a ação através da qual a Fazenda busca a satisfação do crédito tributário. Uma vez proposta a execução fiscal, os embargos vêm incidentalmente à execução para que o contribuinte traga ali toda a matéria de defesa para contra-argumentar a cobrança praticada pelo fisco. Nesse caso, como o fisco propôs essa ação e essa ação estava em trâmite, né, execução fiscal, perante a primeira vara de execuções fiscais do Estado X, da seção judiciária do Estado X, era um tributo federal aqui, né? Então, a ação foi proposta lá na execução fiscal federal, no Estado X, então a ação deveria ser proposta e endereçada ao juízo da execução fiscal da primeira vara da seção judiciária do Estado X, como o examinador coloca. Então você já sabe comigo que sempre que eu for tratar de qualquer elemento formal da prova, questão de endereçamento, nome das partes, eu devo seguir exatamente aquilo que a prova coloca, porque eu não posso criar informação, não posso criar dados, de forma que a partir do que está aqui, a gente vai seguir aí a nossa análise da execução fiscal. Vamos pensar no seguinte, já sabemos que se trata de um tributo federal, que é a CID, e que a União ajuizou a execução fiscal em face aqui do nosso cliente, né? Se você... Volta na tela, por favor, Marcão. Se você olhar aqui, ó, ele diz... Em 1º de janeiro, a União publicou lei instituindo a CID. Então, nesse caso, fica claro que é a União instituindo um tributo federal. E ela fala aqui de alguns detalhes, mas o nosso cliente, você consegue enxergar comigo aí? É a pessoa jurídica ABC. Ou seja, a pessoa jurídica ABC, que é uma exportadora de café, é que nos contrata e ela foi quem sofreu a execução fiscal e ela, a pessoa jurídica ABC, que foi quem sofreu penhora de seus bens com intimação a 15 dias. De forma que, a rigor do que a gente enxerga aí, eu tenho endereçamento pedindo a distribuição por dependência a essa ação proposta perante a primeira vara de execuções fiscais, tendo por autor da ação, onde eu vou qualificar como embargante, a pessoa jurídica ABC e como embargada a fazenda que propôs a execução fiscal, nesse caso a União. Então, eu precisaria aqui fazer de forma clara a indicação da parte do polo passivo dos meus embargos, né? A pessoa jurídica embargada, que seria a Fazenda Nacional ou a União. Um outro ponto importante. Você sabe que a execução fiscal tem prazo de oposição de 30 dias, como nós falamos há pouco. E você já sabe, se você é meu aluno já há bastante tempo ou não, mas já viu alguma coisa minha, você sabe que toda peça nossa, eu preciso fazer um tópico próprio de cabimento. Ou seja, nesse caso, o cabimento da minha ação está afeto a duas coisas. Ao fato de que houve a intimação da penhora, então é possível a oposição de embargos após a garantia do juízo, artigo 16 da LEF. E você sabe que para os embargos é imprescindível que a gente indique a tempestividade da medida. A tempestividade. É importante dizer aqui no tópico de cabimento que além de ser cabível embargos, porque você está se opondo a uma execução fiscal, houve garantia a 15 dias. E a execução fiscal, ela deve ser os embargos à execução fiscal devem ser opostos no prazo de 30 dias, a rigor do que fala o próprio artigo 16. Ou seja, a partir do momento em que a gente enxerga essas duas figuras, eu justifico tanto o cabimento da minha medida, quanto a sua tempestividade, a rigor do que a gente entende que é necessário para a oposição dos embargos à execução fiscal. Não posso opor embargos após os 30 dias, não posso opor embargos se não houver garantia do juízo, e isso é rigor da lei, e a gente entende que a garantia é requisito de admissibilidade da nossa medida. Então, a gente vai enxergar que há necessariamente a figura
da garantia, e aqui não caberia outra hipótese, como nós falamos há pouco. Mas note, eu tenho aqui na minha peça o endereçamento da ação, eu tenho aqui na minha peça a qualificação do autor e do embargante, né, da embargada, eu tenho aqui na minha peça todo o indicativo acerca da tempestividade, por conta daquilo que você já sabe que o artigo 16 prevê pra gente. Então, tudo aquilo que a gente enxerga aqui em relação à garantia, em relação à possibilidade de cabimento da peça, a gente enxerga olhando apenas para o problema, e você que está aí calejado de fazer embargo já enxergou, já viu comigo aqui que cabe certinho, não tem qualquer discussão. Eu queria, a partir desse ponto, olhar para você acerca das teses, aquilo que é possível discutir nessa execução fiscal. Vamos voltar para a tela, e aí eu vou separar com você alguns requisitos, algumas características aqui. Eu consigo apontar aqui, né? Então olha comigo aqui, ó. Ele prevê o seguinte, que a União instituiu essa CID. Você sabe que CID é intervenção, contribuição de intervenção do domínio econômico, e ele fala aqui alguns pontos. Primeiro, as alíquotas da CID são diferenciadas em razão do estado onde o contribuinte for domiciliado. E aí, isso é um ponto que a gente tem que observar. De acordo com a lei, a nova contribuição serve como atuação na área de educação, sendo que os recursos arrecadados, a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. E aí a empresa está inconformada com essa cobrança, não fez o pagamento. Muito bem. Reparem no seguinte, a contribuição que foi instituída aqui, ela foi instituída em 1º de janeiro, através de uma lei ordinária que instituiu a tal da contribuição. Então nós vemos que nesses pontos todos a prova começa a pegar na nossa mente algumas ideias, e a partir do momento que você consegue concatenar a leitura, você consegue enxergar as irregularidades. Então vamos ler de novo, ó. Em janeiro de 14, a União publicou lei ordinária instituindo a CID, incidente sobre receitas decorrentes das exportações de café. Ponto. Então, eu sei que foi em janeiro de 14, com publicação, com a instituição através de lei ordinária, criando a CID. Primeiro ponto, vou separar. Segundo, ele fala que as alíquotas da CID são diferenciadas pelos estados de acordo onde tiver domicílio contribuinte. É um outro ponto. Terceiro ponto, de acordo com a lei, a nova contribuição serve para atuação na área de educação, ou seja, a receita da CID estaria destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Muito bem. A empresa ABC exportadora de café, inconformada com a cobrança, não fez pagamento nenhum. Então, em 2015, a Fazenda já ajuizou a execução fiscal que tramita lá perante a nossa primeira vara de execução. Muito bem. Fazendo a leitura segmentada, e você vai grifando ali na sua prova, você consegue aos poucos ir enxergando as ilegalidades ou as arbitrariedades praticadas pelo fisco nesse caso. Quando eu penso em CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, eu preciso lembrar que as contribuições estão previstas na Constituição Federal, lá no artigo 149. Também existem contribuições lá no artigo 195, sociais, não é o nosso caso. Também existe a CID sobre os combustíveis no artigo 177, no parágrafo 4º, não é o nosso caso. Aqui é uma CID diferente. Então, sabendo disso, eu quero te sugerir sempre o seguinte: você vai fazer a leitura dos argumentos jurídicos da sua peça sempre na seguinte ordem: Constituição Federal, CTN, legislação e súmulas. Sempre nessa ordem. Por quê? Eu parto da lógica de que a Constituição Federal traz para mim as normas amplas, o CTN complementa a informação, a lei ordinária regulamenta ou algum decreto, e daí para frente a súmula para aplicar o entendimento jurisprudencial quando é o caso. Quando eu penso em CID, não dá para eu falar de CID sem ler o artigo 149. Rubens, como é que eu sei que é o artigo 149? Se você não leu ainda, leia o artigo 149, mas no seu índice alfabético remissivo tem lá CID. No seu VADMECUM tem que estar lá CID como índice alfabético remissivo, tem que ter a menção. Agora, olha comigo na tela a redação do artigo 149. Lá diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, vírgula,
Contribuição social é uma coisa, vírgula, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais econômicas. Então notem que aqui tem três figuras: contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais econômicas. A gente está aqui diante de uma figura que guarda relação com essa segunda hipótese, que é a CID, mas segue. Como instrumento da sua atuação nas respectivas áreas, observado o artigo 143.3, 151 e 150, inciso 3, sem prejuízo do artigo 95, parágrafo 6º. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput desse artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Notem o seguinte, sem falar da CID, eu já vejo uma falha aqui. Por quê? A Constituição Federal prevê uma situação onde não incidirá a CID. Fica feio isso, né? Não incidirá a CID, mas é isso mesmo. Onde que não incide a CID? Parece que eu tô gago, não é isso, Marcão? Não parece? Não incide a CID? A questão é, quando eu olho para o inciso 1 do artigo 149, ele fala que não incide a contribuição de intervenção no domínio econômico e também não incide nenhum outro tipo de contribuição sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, de cara, eu enxergo que quando a União instituiu essa contribuição lá prevista no nosso problema, que incidia sobre as receitas decorrentes de exportação, já tem uma falha. Reparem que esse caso não está tributando o lucro, está tributando a receita decorrente de exportação. Ou seja, aquilo que entra no caixa da empresa a título de exportação está sendo tributado por uma contribuição que não poderia. Então, quando eu enxergo o inciso 1 do artigo 149, parágrafo 2º, né? 149, parágrafo 2º, inciso 1, eu vejo aqui uma falha no problema. Por quê? Ele fez instituir uma contribuição sobre algo que não poderia ser objeto de tributação a título de contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, quando ele fez isso, ele está agindo de forma inconstitucional. Dá para eu sustentar a ideia de que há aqui uma situação de inaplicabilidade da contribuição, fazendo com que a cobrança sobre isso seja claramente inconstitucional por ferir diretamente o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1. Olha comigo na tela novamente o artigo. Reparem que ele coloca lá: as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, a gente precisa fazer menção aqui, sustentando que estamos diante de uma situação onde não há incidência, e não está errado você chamar isso aqui de imunidade, tá? Porque a imunidade é uma previsão constitucional para o não pagamento de algum tributo, e nesse caso é a Constituição protegendo a exportação, ou a receita, né, decorrente de exportação, de forma que a instituição dessa contribuição aqui não poderia jamais acontecer. Um outro ponto que eu enxergo aqui ainda está no fato de que essa contribuição é cobrada por uma coisa e a sua receita é aplicada em outra. Pessoal, quando nós falamos de contribuição de intervenção no domínio econômico, à luz do que fala o próprio artigo 149, precisa haver uma correlação. É aquilo que a gente chama de referibilidade. Precisa haver uma coisa, uma coisa tem que ter a ver com a outra. Quando eu penso, por exemplo, na CID sobre os combustíveis, depois você abre na sua casa o artigo 177, parágrafo 4º, você vai ver que a receita decorrente da CID combustíveis é para que seja aplicada no subsídio de combustíveis, de petróleo, de gás, etc. É para aplicar em políticas de desenvolvimento da indústria, é para aplicar em proteção ambiental. Tem tudo a ver com a questão da extração do petróleo ou com aquilo que vai ser transformado de fato em combustível. Nesse caso, o problema deixa claro que a contribuição de intervenção no domínio econômico da receita decorrente da exportação do café está sendo levada à tributação para trazer receita para aplicar no ensino fundamental. Não que o ensino fundamental não seja nobre, não é isso. Mas não existe uma relação lógica entre a receita do café e a educação. Eu preciso que tenha essa referibilidade quando eu penso. Olha de novo no artigo comigo. Lá diz,
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, vírgula, como instrumento da sua atuação nas respectivas áreas. Eu não posso ter uma CID cobrada sem que haja uma correlação entre a origem da contribuição e a destinação dessa contribuição. Eu preciso que haja uma conexão entre uma coisa e outra. Então, nesse caso, especificamente pensando na CID, eu não tenho aplicação vinculada à despesa, ao gasto. De forma que, nesse caso, o que a gente enxerga é outra inconstitucionalidade da cobrança, porque fere a própria redação do caput do artigo 149. Então, note, já no artigo 149, nós temos duas grandes inconstitucionalidades. A primeira, cobrando um tributo sobre uma operação que deveria ser imune. A segunda, cobrando um tributo sem que haja essa referibilidade, figura própria das contribuições. Então, de cara, eu vejo duas inconstitucionalidades aqui em relação à nossa CID. Uma terceira tese nesse caso aqui, guarda relação com aquilo que nós separamos lá na nossa leitura, que é com relação às cobranças. Se você lembrar do problema, ele fala pra gente que há uma cobrança baseada de acordo com a localidade, né? Poderia variar ou variaria de acordo com a localidade do contribuinte. Olha comigo aqui na tela de novo que eu vou ler com você. Ó. De acordo com a nova lei, a nova contribuição será... Não é isso que eu queria aqui. Ó. As alíquotas da CID em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. As alíquotas da CID, que é um tributo federal, em questão, serão diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. Pessoal, tributo federal deve ser igual em todo o território nacional. Isso é princípio geral do direito tributário. Quando a gente olha para o artigo 151, no inciso 1, a gente vê isso de forma escrachada. Olha comigo na tela. Artigo 151, no inciso 1. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique em preferência ou em relação ao Estado, ao DF, ao município, em detrimento de outro. Então, nesse caso aqui, eu tenho claramente uma figura de distinção. A União não pode aplicar, fixar ou cobrar um tributo de forma diferente nas diversas regiões do país. A exceção que o artigo 151 faz é para aquelas hipóteses onde vai haver o estímulo para que haja um desenvolvimento socioeconômico, como acontece, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Agora, fora essa ideia, pela mera distinção de Estado a Estado, o tributo federal não permite isso. Então, quando eu penso na cobrança de um tributo federal, ele tem que ser igual em todo o território do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Ou seja, eu preciso enxergar a ideia da tributação do tributo federal uniforme em todo o território nacional. A exceção disso é se for para buscar o desenvolvimento econômico, socioeconômico das regiões, o que não é o caso. O problema não faz menção de forma alguma a essa ideia. Ou seja, ele simplesmente fixou tributação diferente para os diversos estados, sem me dar qualquer elemento de distinção por desenvolvimento econômico e social. Ou seja, está cobrando errado porque está cobrando de forma diferente em todos os estados do país. Ou seja, é uma terceira inconstitucionalidade no mesmo problema, no mesmo exercício. Ou seja, eu vejo aqui 3 teses a discutir. Eu tenho 3 pontos a discutir. A questão da referibilidade, a questão da uniformidade geográfica, que é o artigo 151 no inciso 1, e a questão aí referente à forma como essa cobrança, a forma como esse tributo foi criado sem obedecer à imunidade tributária, tributando especificamente a exportação do produto para o exterior, né? Então não pode acontecer essa cobrança aqui. Reparem o seguinte, eu quis até fazer menção para você aqui, em relação à questão atinente ao artigo 100, primeira linha, que fala que em janeiro publicou a lei ordinária instituindo contribuição. A lei ordinária aqui não tem nenhum tipo de vício, tá? Porque não há menção, não há necessidade da criação
por lei complementar, não é matéria própria da lei complementar. Então poderia ser feita aí a criação por lei ordinária sem nenhum tipo de problema, tá bom? Não é um caso de um tributo um imposto residual, é uma contribuição que a União já tem prerrogativa. Então isso aqui poderia eventualmente te induzir a erro, mas você que está esperto sabe que a CID pode ser por lei ordinária sem nenhum tipo de problema. Beleza? Então essa foi a nossa questão, a nossa peça prático-profissional. Embargos, essas 3 tesezinhas aí pra gente se divertir aí com a exploração disso. Não se esqueça, quando você apresenta a peça de embargos, é imprescindível que você peça sempre as provas, que você peça também a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Lembra do artigo 919 no parágrafo 1º do CPC? A gente sabe que os embargos na execução fiscal, assim como os embargos no CPC, não têm efeito suspensivo. A lei de execuções fiscais, a 6830, não menciona de jeito nenhum nada em relação a efeito suspensivo, e o CPC, que é aplicado de forma subsidiária, só faz essa menção no parágrafo 1º do artigo 919. Então, assim, no caput está dizendo lá que os embargos não têm efeito suspensivo, mas o parágrafo 1º fala que pode ser concedido efeito suspensivo, atribuído efeito suspensivo, se requerido pela parte, houver além da garantia do juízo, que nos embargos de execução fiscal é condição, se estiverem presentes os requisitos para a concessão de uma tutela. Então, nesse caso aqui, eu poderia pensar na probabilidade do direito, dada essas inconstitucionalidades todas, e ainda poderia pensar aqui no perigo de dano pela consecução da própria execução. A execução que já penhorou os bens do devedor vai pegar esses mesmos bens, vai levar a leilão, então preciso de uma suspensão para que os meus bens não sejam leiloados agora antes do julgamento dos embargos. Então a ideia é pedir atribuição de efeito suspensivo baseado no 919, sustentando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, tanto probabilidade do direito quanto perigo de dano, e ainda a efetiva garantia do juízo, conforme nós vimos aqui, que teve penhora há 15 dias. Então, tudo aquilo que é necessário está presente. O que mais eu preciso fazer? Não posso esquecer. Preciso pedir a procedência dos embargos para extinção da execução e desconstituição da certidão de dívida ativa que embasa a execução. A certidão de dívida ativa é o título executivo. Os meus embargos devem ser procedentes para, além de extinguir a execução, desconstituir a CDA e também desconstituir a penhora que recai sobre os bens do embargante. Preciso pedir que a fazenda seja intimada não para contestar a ação, o termo certo, para que impugne a execução, os embargos, para impugnar os termos dos embargos da execução fiscal, não é citação, é intimação para impugnação, não é citação para contestação, é intimação para impugnação, quando eu penso em embargos da execução fiscal. Não posso me esquecer de atribuir o valor à causa, que é imprescindível aqui, e aí não posso também esquecer de pedir tanto a produção de provas quanto a condenação da fazenda no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 lá do nosso Código de Processo Civil, e a gente tem lá o artigo que fala especificamente da condenação da fazenda pública em honorários, tá bom? Então, isso tudo acaba sendo requisito aí para a nossa peça prático-profissional. Só queria, de fato, rever as teses aqui com você. Vamos olhar agora para a primeira questão que essa prova trouxe. Olha na tela lá, diz que em 2015, a pessoa jurídica X verificou a existência de débito de imposto sobre a renda, IRPJ, não declarado, referente ao ano calendário 2012. Antes do início de procedimento administrativo ou de medida de fiscalização, realizou o pagamento do tributo devido, acrescidos de juros de mora. Ao constatar o pagamento, a União notificou o contribuinte para que pagasse a multa sancionatória incidente sobre o tributo pago extemporaneamente. E, adicionalmente, efetivou o lançamento do IRPJ referente ao calendário 2008, que também não havia sido declarado nem pago pelo contribuinte. Então, olha que interessante. Em 2015, a empresa verificou que tinha feito alguma bobagem em relação ao imposto de renda e não declarou. Referente a 2012. Antes de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, fez o pagamento do tributo acrescido dos juros de mora. Quando a fazenda viu
que ele fez o pagamento, notificou para que ele pagasse multa sancionatória, que incidia sobre aquilo que foi pago fora do prazo. Porque aqui deixa claro que ele pagou só os juros. Adicionalmente, efetuou o lançamento do RPJ referente ao ano 2008, que também não tinha sido declarado e nem pago pelo contribuinte. Muito bem. Diante disso, responda. A. Está correta a cobrança da multa? B. É correta a cobrança do RPJ referente ao ano 2008? Pessoal, temos duas perguntas aqui a responder. A primeira, cobrança da multa. A cobrança da multa aqui está certa ou errada? Está claramente errada, por uma razão. Se o contribuinte fez antes de qualquer procedimento de fiscalização, a chamada denúncia espontânea, ou seja, se antes de qualquer procedimento de fiscalização ele foi até o fisco, efetuou o pagamento, retificou as informações e fez o que tinha que fazer em relação ao adimplemento da obrigação tributária, desde que acrescida dos juros, se exclui a aplicação de sanção, se exclui a aplicação de pena. Então, vale a pena entender o seguinte: a partir do momento em que o contribuinte, sem que a Fazenda saiba, ou antes de a Fazenda iniciar qualquer procedimento de fiscalização, se ele vai lá e se apresenta ao fisco, ele consegue a exclusão da aplicação da penalidade, a rigor do que prevê pra gente o artigo 138 do CTN. Vamos ler junto comigo? Lá diz: a responsabilidade, que eu leio aqui como a pena, a multa, a sanção, é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância habitada pela autoridade, quando depende de apuração. Não é o nosso caso. O nosso caso é o pagamento acompanhado do tributo e dos juros, né? Então, o pagamento do tributo acompanhado dos juros de mora. Só não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento de fiscalização. Ou seja, nesse caso, a questão deixa claro para a gente que foi antes de qualquer procedimento de fiscalização. Nesse caso, quando o artigo 138 prevê a ausência ou a exclusão da responsabilidade, ele está tirando do colo do contribuinte o pagamento da pena, da multa. Então, a rigor do que prevê o artigo 138, toda a lógica aqui está versada para que nós defendêssemos a inaplicabilidade da multa. A forma como a Fazenda Pública fez a cobrança está errada. Então, a pergunta é: está correta a cobrança da multa? A resposta é não. Por que não? Porque houve a denúncia espontânea do crédito tributário mediante o pagamento integral acrescido de juros. Fazendo isso, ou dessa forma, a gente tem a exclusão completa e total da responsabilidade tributária, conforme prevê o artigo 138. Não está correta a aplicação da multa pela Fazenda Pública nesse caso. E a questão B pergunta se é correta a cobrança do IRPJ referente ao ano calendário 2008. Pessoal, aqui é outra pergunta. Outra história. Porque não estamos mais falando de 2012, que foi o ano que teve denúncia espontânea. A Fazenda, lá em 2015, viu que o cara já tinha um passivo de 2008, foi lá e lançou em 2015 o tributo referente a 2008. A pergunta é: tá certo? Ou pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Quando eu olho para isso, eu vejo o seguinte: existe aqui claramente a figura do nosso Instituto da Decadência. Por quê? A decadência é o decurso do prazo para constituição do crédito tributário. Ou seja, a efetivação do lançamento do crédito tributário deveria obedecer um prazo. Esse prazo não foi atendido, que é o prazo quinquenal. No nosso exemplo aqui, como foi um lançamento de ofício, o prazo decadencial aplicável é o prazo referente
a previsão do artigo 173. Ou seja, eu conto do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido lançado, e conto os 5 anos. Artigo 173, olha comigo na tela. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Além dessa previsão, vale lembrar a súmula 555, e eu, como embora, não coloquei o número dela aqui, tá? É súmula 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para ofício constituído o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, olha, a rigor do que fala aqui, do que fala o artigo 173, por ter sido um lançamento de ofício, o tributo, nesse caso, é sujeito ao lançamento por homologação. A gente sabe, o imposto de renda é lançável por homologação. Mas, nesse caso, como teve um lançamento de ofício, eu conto na regra do artigo 173. Mas, ainda que seja isso, 2008, conto em janeiro de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. O lançamento se deu só em 2015. Ou seja, quando o lançamento aconteceu, já não havia mais condição de aplicação daquela figura, de forma que o lançamento foi extemporâneo, foi fora do prazo, fazendo com que houvesse aqui nessa hipótese uma extinção do crédito tributário. Se você pegar o artigo 156 do CTN, lá no inciso 5, você vai ver que tanto a decadência quanto a prescrição são causas de extinção do crédito. Nesse caso, quando a Fazenda Pública realizou o lançamento, lá em 2015, o tributo já havia sido atingido pelo Instituto da Decadência. Ou seja, no momento do lançamento, ela fez isso já fora do prazo quinquenal. Rubens, posso confundir com prescrição? De jeito nenhum. Por quê? A prescrição é a extinção do direito para fazer a cobrança do crédito. Quando a Fazenda Pública lança dentro do prazo correto, mas não cobra dentro do prazo correto, que também são 5 anos, a partir do lançamento, aí prescreve. Não foi o caso. Nesse exemplo, a Fazenda sequer fez o lançamento no prazo correto. Quando fez o lançamento, já havia decorrido o prazo para isso, então a cobrança aqui não pode subsistir. Então, nesse caso aqui, as perguntas são: está correta a cobrança da multa? Não, porque houve denúncia espontânea. A denúncia espontânea exclui integralmente a aplicação da penalidade da multa na forma do que fala o artigo 138 do CTN. A segunda pergunta: está correta a cobrança do IRPJ quanto a 2008? Também não, porque trata-se de um tributo que já foi atingido pelo Instituto da Decadência, como prevê o artigo 173, inciso 1, como fala a súmula 555 do STJ, de forma que a gente tem aí de forma bastante clara a ideia de que a cobrança não foi feita de forma correta, nem quanto à multa, porque a empresa pagou com os juros, nem quanto a 2008, porque já havia decaído o tributo, então não poderia haver por conta de uma clara causa de extinção do crédito tributário. Beleza? Então essa foi a primeira pergunta lá do exame número 20, que foi aplicado lá em 2016 para a gente, tá? Vamos para mais uma outra pergunta, a questão 2, lá dizia: em janeiro de 14, a pessoa jurídica XYZ, com sede no município A, prestou serviço de decoração e jardinagem no município C e não recolheu o ISS. No entanto, em julho do mesmo ano, a empresa foi surpreendida com a cobrança administrativa do imposto pelos 2 entes tributantes, pelo município A, onde era a sede, e pelo município C. Sobre a hipótese, responda os itens a seguir. A. A qual município o tributo é devido? B. Caso o contribuinte ajuize a ação consignatória com o depósito do montante integral visando solucionar o conflito de competência entre município A e C, os municípios poderão ajuizar a execução fiscal visando a cobrança do ISS. Reparem aqui que a pergunta ela trata de 2 temas, e a FGV gosta de fazer isso. Ela pergunta um ponto de aspecto material e um outro ponto de aspecto processual material, mais ou menos. Por quê? Porque ele envolve uma ação de consignação em pagamento na pergunta. Ele nem disse que o sujeito pagou em consignação, não. Caso ajuize. Então vamos tentar entender esse negócio aqui. Não é difícil, basta a gente entender da forma correta. Por quê? Primeiro ponto, ele quer saber a qual município o ISS é devido.
Pessoal, quando eu penso em ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, a nossa lógica sempre vai ter que fazer aquela linha que eu te falei, né? Constituição, CTN, lei, súmula. Nesse caso, a Constituição prevê no artigo 156 os impostos municipais. E lá está previsto também o ISS, e ele fala lá na Constituição que o ISS vai ser todo regulamentado por lei complementar. Lei complementar que seja em âmbito federal para regular todo o ISS em âmbito municipal. Cada cidade, cada município tem a sua própria lei, tem a sua própria regra e só vai poder cobrar quando criar a sua própria lei. Mas essa lei que vai ser criada pelo município tem que estar submissa às regras gerais da Lei Complementar 116. A 116 de 2003, ela tem 10 artigos, é super pequena, mas ela serve ali para tratar de temas gerais. Imagine, por exemplo, num caso como esse, onde eu tivesse o município A e o município C, ao mesmo tempo, dizendo serem credoras do imposto. Imagine que, se eu tivesse afeto apenas à lei municipal, certamente haveria conflito entre os municípios, como mesmo havendo lei complementar, já existe. Então, quando eu volto para o problema, ele fala, olha, lá em 14, a empresa que tem sede no município A, prestou o serviço no município C. Eu estou diante de dois municípios com leis específicas, com leis autônomas, e que eventualmente vai dar conflito. Para tentar diminuir ou para sanar esses conflitos, é que a Constituição disse que teria tratamento por lei complementar federal de normas gerais. Muito que bem. Quando eu vou para o artigo 3º da lei complementar, ela já traz isso para a gente. Olha comigo na tela a redação do artigo 3º da lei complementar 116. Olha ali diz, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Se eu parasse aqui, o imposto seria devido na sede de todas as empresas. Por quê? Ele coloca a ideia de que o domicílio do prestador é a sede para pagamento do imposto. Só que ele segue, exceto nas hipóteses dos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local, 2 pontos. Então reparem que o artigo traz 25 incisos de exceção à regra do imposto ser pago na sede. A regra geral é pagar na sede, mas são 25 incisos que prevêem outra hipótese. Quando a gente começa a olhar o artigo 3º, nos incisos de 1 a 25, a gente olha para o inciso 8. E o inciso 8 traz para a gente a previsão do pagamento do serviço quando se trata do exemplo do nosso problema. Olha comigo na tela que ele fala o seguinte, ó. Prestou serviço, com sede no município A, prestou serviço de decoração e jardinagem no município C. Então, o que eu precisaria fazer? Buscar lá na lei complementar se havia ou não alguma exceção a essa regra. Se não houvesse exceção, o tributo seria devido no município A. Como existe ali a previsão da decoração e jardinagem, que é o que fala o inciso 8, a gente tem a regra de que, nesse caso, o imposto seria devido na sede do local da prestação. Ou seja, lá no endereço onde prestou o serviço, onde fez lá a decoração e jardinagem, é que aplicaria, que seria o credor, né, do imposto. Então, olha o que o inciso 8 fala. No local, né, da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no item 7.11 da lista anexa. Ou seja, nesse caso aqui, o que a gente vai entender é que por conta da redação do artigo 3º, inciso 8 da Lei Complementar 116, o imposto aqui é devido no município C. Então a sua resposta aqui, quando ele pergunta a qual município é devido o ISS, o ISS nesse caso é devido ao município C, local da prestação do serviço, a rigor do que prevê o artigo 3º, inciso 8 da Lei Complementar 116. A resposta correta era essa. Agora, ele faz para a gente uma outra pergunta, né? Pergunta B. Caso o contribuinte ajuize uma ação consignatória, uma consignação em pagamento, com depósito do montante integral, visando solucionar o conflito de competência entre município A e C, os municípios poderão ajuizar a execução fiscal? Pessoal, olha aqui. Você sabe que a consignação em pagamento é uma das causas de extinção do crédito.
Né? O próprio parágrafo 2º do artigo 164 coloca que a sentença procedente extingue a obrigação. O próprio artigo 156, em um dos seus incisos, indica lá a consignação em pagamento como causa de extinção do crédito. Então, nesse caso, a consignação ela tem uma característica de buscar a extinção do crédito. Só que a consignação só vai extinguir o crédito quando houver a procedência. O detalhe é que a questão B, ela indica para a gente que, ela pergunta, caso ele ajuize a ação fazendo um depósito de montante integral, como é que acontece? Qual que é o fluxo nessa história? Pessoal, depósito de montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, a rigor do que prevê o artigo 151 no inciso 2. Ou seja, a partir do momento em que o contribuinte tenha consignado isso em pagamento, e mesmo que não haja sentença, mas tenha depositado o montante integral do crédito, até porque, fazer um parênteses aqui, você sabe que a consignação não pode versar sobre aquilo que eu não quero pagar. Então, necessariamente, a consignação tem que vir acompanhada do depósito do valor integral. Se for aqui 2 municípios cobrando 1.500, teria que depositar 1.500, porque na consignação eu não estou discutindo quanto eu devo, é só para quem pagar. Então aqui eu tenho que fazer essa lógica. Eu preciso depositar o montante integral do crédito, tenho que obedecer isso. Fecha parênteses. Se eu depositei a integralidade, a figura do depósito, a rigor do que prevê o artigo 151, inciso 2, é causa de suspensão da exigibilidade. Olha comigo na tela aí. Artigo 151, inciso 2, suspende a exigibilidade, o crédito do crédito tributário, né, o depósito do seu montante integral. Ou seja, essa figura de ter sido depositada no montante integral vai suspender a exigibilidade, suspendendo inclusive o ajuizamento de execução fiscal. Ou seja, se a gente olhar para a pergunta, né? Caso o contribuinte ajuize a consignatória, visando solucionar o conflito de competência, os municípios poderão ajuizar a execução fiscal para a cobrança do ISS? Não. Não poderão. Por quê? Porque o depósito do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade. O tributo vai ficar suspenso lá um tempão, até que haja a procedência ou não da ação, né? Mas com a condição de depósito, eu tenho a suspensão e impede qualquer ato de cobrança. Não pode cobrar, não pode executar, não pode escrever em dívida ativa, não pode protestar caso já haja certidão de dívida ativa. A Fazenda tem o direito de cobrança suspenso. Fazer outro parêntese. A cobrança aqui a cobrança fica suspensa, suspenso também fica o prazo prescricional. Só vai voltar a correr a prescrição quando cessar a causa suspensiva. O que não suspende jamais é a decadência, né? Não existe causa suspensiva da decadência. A decadência se interrompe com o lançamento, mas prescrição não. Prescrição se suspende quando a lei prevê, e aqui é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então a resposta é negativa. A fazenda não pode executar. Nenhuma das fazendas pode executar, porque nesse caso a consignação era, nesse exemplo, né, era dirigida aos 2 entes tributantes. Beleza? Então, mais uma questão aí que a gente consegue comentar e fácil de matar se a gente estiver preparado para a prova, né? Vamos para a questão número 3. Lá dizia: em dezembro de 14, o município M publicou lei ordinária por meio do qual instituiu contribuição para o custeio de iluminação pública. A referida lei, que entrou em vigor na data da sua publicação, fixou os respectivos contribuintes e a base de cálculo aplicável. Ao receber a cobrança da nova contribuição, João decide impugná-lo sob o argumento de que a cobrança é inconstitucional, já que 1. Compete exclusivamente à União instituir contribuições, e 2. Cabe à lei complementar estabelecer as bases de cálculo e os contribuintes dos tributos. Diante disso, responda: A. Está correto o argumento de João quanto à competência para a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública? B. Está correto o argumento de João quanto à necessidade de lei complementar para estabelecimento da base de cálculo das contribuições desta espécie de contribuição? Pessoal, aqui nós temos uma questão que versa sobre a CIP ou COSIP. A CIP ou a COSIP, elas entraram no nosso ordenamento jurídico por meio de uma emenda constitucional que criou o artigo 149A da Constituição Federal. E lá a gente tem uma previsão que conflita com essa pretensão trazida pelo examinador. Por quê? Lá ele questiona que somente a União pode criar contribuições.
se nós voltarmos até na peça que nós fizemos, a gente viu que compete à União mesmo criar as contribuições. Não se discute. Só que a rigor do que fala o artigo 149A, essa competência para tributar as contribuições para o custeio de iluminação pública foi dada aos municípios. A Constituição deu aos municípios e ao Distrito Federal a competência para instituir a COSIP ou a CIP, a Contribuição Social para a Iluminação Pública. Vamos ler comigo o artigo 149A? Lá diz: os municípios e o Distrito Federal terão poder para instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1, que é o princípio da legalidade, e 150, inciso 3, que é o princípio da anterioridade e da irretroatividade. Pessoal, esse artigo, essa figura aqui, ela mata a discussão referente à nossa questão, porque a partir do momento em que a Constituição Federal concedeu para os municípios e para o Distrito Federal, a primeira parte da pergunta, né, que pergunta quanto à competência. A competência para a instituição da CIP ou da COSIP, ou da Contribuição Social para a Iluminação Pública, é exclusiva dos municípios do Distrito Federal. Então, a União, ela tem competência para criar contribuições? Sim, aquelas do artigo 149. A do artigo 149A, não. Lá no 149 nós vimos, né? A CIDES, a contribuição para a intervenção das categorias profissionais econômicas, as contribuições sociais, essas são da União. Essa daqui, a COSIP, é exclusivamente dos municípios. Então, volta na tela comigo, está correto o argumento de João quanto à competência para a instituição da contribuição para o custeio da iluminação pública? Não, não está correto, porque o artigo 149A deixa claro, deixa muito transparente para a gente que, nesse caso, a competência é exclusiva dos municípios e do Distrito Federal. Então, a própria redação do artigo 149A menciona ou traz para a gente a resposta a essa pergunta. A segunda questão pergunta se está correto o argumento de João quanto à necessidade de lei complementar para o estabelecimento da base de cálculo das contribuições dessa espécie de contribuição. Aqui a gente pode enxergar duas coisas. A primeira, quando a gente lê o próprio artigo 149, ele fala lá que vai poder fazer a cobrança na forma das respectivas leis. Então, municípios e DF terão que eles criar as suas próprias leis. Além disso, além dessa menção da lei, vale fazer a menção ao que prevê o artigo 146 da Constituição. Por quê? Lá no artigo 146, ele prevê para a gente aquilo que é matéria própria de lei complementar. Então, a gente sabe que algumas matérias são próprias de lei complementar e a Constituição Federal cuidou disso lá no artigo 146, no inciso 3. Então, sempre que você tiver alguma questão que verse sobre lei complementar ou lei ordinária, dá uma corrida no artigo 146, inciso 3, nas alíneas que estão lá, porque ali é matéria própria de lei complementar. E se você pegar comigo a linha A, olha comigo na tela, lá diz: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Pessoal, nesse caso, a gente tem que entender que a reserva da lei complementar para a definição da base de cálculo e dos contribuintes não se aplica às contribuições. Quem aplica aqui é a lei, não a lei complementar. Por quê? Quando ele coloca isso, ele faz menção específica aos impostos. Se você reparar nos impostos todos da Constituição Federal, que estão na Constituição, IPTU, o próprio ITR, sei lá, o ISS não está lá, desculpa, está na lei complementar própria. Todos os impostos que estão previstos na Constituição Federal, no CTN, eles trazem as definições todas para a gente. O imposto de importação, de exportação, tem definição de fato gerador, tem definição de quem é o contribuinte. O próprio ITBI e TCMD, que estão misturados nos artigos 35 e 42, tem uma mistura, mas você consegue identificar lá quem é quem.
Se você pensa em outros tributos que não estão na Constituição, por exemplo, o ICMS e o ISS, estão em lei complementar própria. O ICMS na 87/96, o ISS na 116. Então, a Constituição falou que para esses temas eu preciso de lei complementar. O CTN, que tem status de lei complementar, trouxe o tema para a gente. E naqueles que não tem, a lei complementar foi editada para trazer o assunto. Ou seja, essa definição de que fala o artigo 146, inciso 3, ela vale para os impostos, não vale para as contribuições. Então, tanto a rigor do que prevê o artigo 146, inciso 3, quanto aquilo que fala o próprio artigo 149, que fala da necessidade da criação de lei, a gente consegue responder a pergunta. Então, vamos voltar nela. Lá diz, está correto o argumento de João quanto à necessidade de complementar para estabelecimento da base de cálculo nossa, perdi aqui. Necessidade de base de cálculo e dos contribuintes dessa contribuição? Não. Não está correto o argumento do João. Por quê? Tanto pela redação do artigo 149A, que fala de lei, quanto pelo artigo 463, que fala de lei complementar só para tratar de impostos, nesse caso, definição de contribuinte, o entendimento do João não está correto. Ele está, de fato, viciado em relação a isso, não se aplica nada em relação a isso para aquilo que prevê o nosso amigo João aqui. Então, a pergunta, a manifestação dele está errada, tanto na questão A quanto na questão B. Beleza? Então, vamos lá para a nossa quarta questão. Lá diz, certa empresa de produtos químicos recebeu a notificação do município X para que pagasse um imposto por ele instituído no ano 2013. O fato gerador do imposto era o ato de poluir o meio ambiente e a sua base de cálculo era a quantidade de lixo produzida. Com esses tais fatos, responda aos itens a seguir. A. Pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? B. O município X teria competência constitucional para criar um novo imposto? Então vamos olhar para a pergunta. A empresa de produtos químicos foi notificada pelo município X para que pagasse um imposto instituído pelo município no ano 2013. Então, o município que instituiu o tributo. Aqui não está dizendo nada acerca do imposto em si. Só diz que o fato gerador do imposto era a poluição, o ato de poluir o meio ambiente, e a base de cálculo era a quantidade de lixo. Só isso que ele fala. Vamos lá. Pode o fato gerador do imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Questão básica do direito tributário. Conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, criada por lei, que não seja a sanção e cobrada por meio de um ato administrativo. É requisito para um tributo que o tributo não tenha natureza sancionatória. A sanção não pode ter cara de tributo, ou o tributo não pode ser usado em caráter sancionatório. Punir o contribuinte através do tributo foge do conceito do tributo. Eu só posso ser sancionado quando eu pratico ato ilícito. Nesse caso, a sanção aqui seria: você poluiu, você gerou lixo, então eu vou te tributar. Não tem caráter sancionatório. Tributo não pode ser criado para sancionar ninguém. Eu não pago IPVA porque eu fiz algo errado. Eu pago multa quando eu faço algo errado. Em matéria tributária é isso. Eu não sou sancionado. É o que eu falo sempre. Tributo não pode ser uma pena. Ser penoso para pagar é uma coisa, ser pena é outra. Eu não posso ter o tributo como uma sanção, como uma penalidade por algo que eu tenha feito de errado. Então, nesse caso, sujei e vou ser tributado. Não, se eu sujar, eu posso ser multado, não ser tributado. Então, olha o artigo 3º comigo. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo não pode ter natureza sancionatória. Ele não pode guardar relação com nenhum tipo aqui de cobrança baseada em sanção, em pena, em penalidade. Essa é a ideia basilar do nosso direito tributário. Tributo não tem natureza de sanção e não pode ter. Então, a rigor do que fala o artigo 3º, nós temos aí uma falha bastante grave do Estado, nesse caso do município, quando cria um tributo para penalizar o sujeito que sujou o meio ambiente. Então, está fora dessa possibilidade. A segunda pergunta questiona lá: o município X tem competência
constitucional para criar um novo imposto? Pessoal, nós sabemos que os 3 impostos municipais são ISS, IPTU e ITBI. Os 3 estão elencados no artigo 1, 2 e 3, lá da Constituição Federal, e a Constituição reserva os impostos à competência que nós chamamos de competência privativa. Ou seja, os impostos que são municipais são só dos municípios, os estaduais são só dos estados, os federais são só da União, um não pode tributar o que é do outro, mas prevê na Constituição, sim, a possibilidade da criação do chamado imposto residual. O que é o imposto residual? O imposto novo, o imposto que foi criado para tributar uma situação nova. Então, olhando para essa questão, ainda que fosse possível, e aí vem uma sacanagem da pergunta, né? Porque ele poderia criar um novo imposto, independente da resposta A. O município pode criar um tributo novo só dele, fora dos 3? A resposta é não. A Constituição, lá no artigo 154, reservou à União a competência do chamado imposto residual. O que significa isso? Se a União quiser tributar algo novo, uma situação nova, que não esteja prevista nos 13 impostos que estão na Constituição, né? Os 7 federais, que estão lá no artigo 153, os 3 estaduais, que estão no artigo 155, e os 3 municipais, que estão no artigo 156, se alguém quiser criar um imposto novo, que não tenha nem fato gerador e nem base de cálculo daqueles 13 que já estão previstos na Constituição, quem pode fazer isso? É a União, e se o fizer por lei complementar. Olha o artigo 154 comigo. Lá diz, a União poderá instituir por lei complementar impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Portanto, a resposta aqui tem que ser não. Só a União que tem competência para instituir imposto residual. E esse imposto residual, que não poderia sequer ter natureza sancionatória também, não poderia jamais ser criado pelo município. O município pode criar pode criar de forma comum taxa, contribuição de melhoria. Agora, criar imposto, não. Só pode exercer a competência pelos 3 impostos que a Constituição já lhe conferiu. Criar imposto novo, só quem pode é a União, por lei complementar, desde que não tenha nem fato gerador, nem base de cálculo próprio dos impostos que já estão previstos no texto constitucional. Tá? Então, a rigor disso daí, eu não posso pensar jamais que o município pudesse ou poderia criar esse imposto aqui. Então, o município tem competência para instituir um novo imposto? Não, não tem. Ele só pode tributar por lei ordinária, ISS, IPTU e ITBI. Esses são os 3 impostos de competência dos municípios. O município não pode criar nada diferente disso. Beleza? Com isso a gente comentou a prova inteira do exame número 20, lá, que foi aplicado em 2016. Por que eu escolhi essa prova? Porque é uma prova que tratou de vários temas diferentes e que eu acho que poderia aí fazer nessa hora que a gente usou para trabalhar aqui uma abordagem bastante ampla, rápida, mais ampla, para a gente poder chegar nas respostas e te ajudar na preparação para a segunda fase. Tá na tela os meus contatos todos, pelo Facebook, pelo Instagram. Precisando falar com a gente, tiver uma dúvida, pode mandar aqui que a gente tenta te auxiliar. Segue a gente aí no Instagram, segue no Facebook e segue o canal do Legale, porque aqui a gente vai sempre estar com conteúdo aqui.